Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você a história de São Pedro Chanel. Você conhece? Pedro era um menino simples, educado, e o seu pároco, abade João Trompier, notou que ele tinha vocação para o sacerdócio. Por isso, convidou ele a frequentar a escola preparatória do seminário de sua paróquia, onde ele foi bem recebido, em 11 de novembro de 1814. Em plena adolescência, Pedro apaixonou-se pelas cartas que chegavam dos missionários. Assim, ele começou a amadurecer a sua vocação para as missões. No dia da crisma, ele escolheu como seu segundo santo protetor São Luís Gonzaga. Assim quis ser chamado Pierre Louis, Pedro Luís. Ao saber que a sua mãe o havia consagrado a Nossa Senhora antes do nascimento, acrescentou também o nome de Maria aos seus dois nomes, Pedro Luís Maria. Ao entrar para o seminário, São Pedro dedicou-se com afinco aos estudos, mas ficou conturbado pela dúvida e incerteza sobre a sua escolha de vida. E aí ele conseguiu superar tudo isso através da oração, sobretudo à Virgem Maria. Em 1827, Pedro é ordenado sacerdote, nomeado vice-pároco e a seguir já foi nomeado pároco, porém jamais deixou de nutrir seu sonho de ser missionário. Por 2 vezes consecutivas, ele pediu ao seu bispo para partir em missão, mas o pedido foi negado. Então ele faz amizade com o padre Jean-Claude Colin, que com outros sacerdotes diocesanos fundou a Sociedade de Maria. Entre os principais carismas dessa nova congregação religiosa estava a obra de evangelização do mundo não cristão. Pedro notou seu profundo vínculo com Maria e o ideal da missão. Então sentiu-se em casa e decidiu tornar-se marista. Em 1835, a Santa Sé pediu à Diocese de Lyon para enviar missionários à Oceania, um convite que envolveu também os maristas. Então, os religiosos, por sua vez, também aceitaram, mas pediram à Santa Sé que a sua congregação fosse aprovada primeiro. De fato, a aprovação da Sociedade Marista aconteceu em 29 de abril de 1836. E aí Pedro foi um dos designados para partir em missão. Pedro, então, emitiu seus votos religiosos em 24 de setembro, dia de Nossa Senhora das Mercês. Um mês depois, aos 33 anos, partiu de Le Havre com o irmão Delorme. Foi necessário mais de um ano para chegar ao arquipélago de Horn e depois desembarcar na ilha de Futuna. Os 2 sacerdotes apresentaram-se ao rei, que ofereceu a eles hospitalidade em sua própria casa. Desde então, Pedro começou a se adaptar aos costumes da ilha e a aprender a língua local. Após um mês de sua chegada, ele celebrou secretamente a primeira missa na cabana que o rei mandou construir para ele e seu irmão. Não podendo ficar escondido por muito tempo, ele decidiu convidar o rei e seus parentes para a missa do Natal, à meia-noite do Natal, que foi uma grande festa. A notícia da missa natalina do Padre Chanel espalhou-se logo por toda a ilha, tanto que muitos foram até a cabana, transformada em capela, pedir ao missionário para repetir a celebração. Com o passar do tempo, o padre Pedro Chanel começou a visitar as aldeias da ilha, aproximar das pessoas, cuidar dos idosos, dos enfermos e dedicando-se totalmente, por sua bondade e mansidão. Em 2 anos, tendo ficado muito conhecido em Futuna, muitos começaram a se interessar pela religião do sacerdote. Alguns, sentindo-se já preparados, pediram até para serem batizados. Porém, a fama dos sacerdotes começou a irritar o rei, que, ao temer pela sua autoridade, passou a impedir o ministério dos missionários, a ponto de serem obrigados a deixar a ilha. O rei fez com que eles fossem insultados, maltratados, roubados, mandou perseguir os catecúmenos, os sacerdotes que ficaram sem ter o que comer. Pedro então manteve sua paciência, humildade e não desanimou. Ao saber da conversão do seu filho primogênito, o príncipe Meitala, o rei entrou em pânico e aí, muito irado, reuniu os membros da família e decidiu matar Pedro Chanel, confiando essa execução ao seu genro. Assim, em 28 de abril de 1841, São Pedro Chanel foi massacrado, tornando-se o primeiro mártir da Oceania. Com essa execução, o rei pensava ter erradicado definitivamente, a nova religião da ilha, só que, pelo contrário, no ano seguinte outros missionários chegaram
e aí construíram uma igrejinha no lugar do martírio de São Pedro Chanel. E em 1844, todos os habitantes da ilha já tinham se convertido ao catolicismo. Em 17 de novembro de 1889, o Papa Leão XII beatificou o padre Pedro Chanel, e em 12 de junho, o Papa Pio XII o canonizou, concedendo-lhe o título de protomártir e padroeiro da Oceania. São Pedro Chanel, rogai por nós. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Até a próxima!